Oi, gente, meu nome é Selma Palenzuela e eu estou aqui hoje a convite da professora Solange Conte, da Escola Estadual Professora Clotilde Peluso, para ajudá-los a logarem nas salas de aula da disciplina de História no Google Classroom. Bom, como todos vocês já sabem, para acessar o Google Classroom, vocês vão utilizar o mesmo usuário e a mesma senha, ou seja, o mesmo e-mail e a mesma senha que vocês utilizam normalmente para acessar o Centro de Mídias na Secretaria da Educação. Em posse desse e-mail e dessa senha, a primeira coisa que vocês vão fazer na verdade, existem algumas formas de vocês entrarem no Classroom, tá bom? E eu vou trazer algumas dessas formas aqui para vocês. Bom, a primeira forma é essa que eu estou mostrando aqui agora na tela. Vocês vão colocar lá no site de busca Google a palavra Classroom, ou Classroom, né? Depende aí do sotaque da pessoa. E vocês vão clicar aqui, ó, no primeiro link que vai aparecer, googleclassroom.google.com. Vocês vão clicar em cima, ou tentar logar aqui com um login novo. Então, aqui nessa parte, onde está e-mail ou telefone, vocês vão colocar o e-mail que vocês usam para acessar a central de mídias. Então, eu não tenho esse e-mail institucional aí do Clotilde Peluso, porque eu não sou aluna da escola, né? Eu estou ajudando aqui apenas a fazer essa mediação do conhecimento a respeito das novas tecnologias, como a professora Solange já havia informado para vocês. Então, eu vou usar um e-mail que eu criei, tá bom? Para que eu também possa conseguir montar esse exemplo para vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou colar aqui esse e-mail. Eu criei um e-mail aqui como se eu fosse aluna do terceiro ano A. Então, Selma Palenzuela 3a@gmail.com. Esse e-mail é um e-mail fake, tá? Que eu criei apenas para gravar essa videoaula, apenas para gravar esse tutorial. Bom, em seguida eu vou clicar aqui em próxima. E aí o Google vai pedir para eu colocar uma senha. Essa senha, gente, como eu falei no início do tutorial, é a mesma senha que você usa para acessar o seu e-mail, para acessar os centros de mídias. Então, eu vou colocar aqui a minha senha rapidamente. Bom, na sequência, vocês veem que já vai aparecer essa tela aqui do Google Classroom. Tá escrito o seguinte: o Google Sala de Aula ajuda as turmas a se comunicar, economizar tempo e se manter organizadas. Saiba mais. Se você quiser saber mais aqui dentro dessa informação, antes de dar o continuar, você clica aqui, vai abrir várias informações do Google. Quer ver? Vamos ver o que acontece. Então, vai aparecer aqui um pequeno tutorial a respeito dessa sala de aula. E vocês vão clicar aqui sim ou não para informar se essa informação foi útil ou não para você. Então, vamos voltar lá para a turma. Bom, gente, então esse é um jeito de acessar, né, o Google Classroom. Eu vou, a partir de agora, dar um continuar e eu peço para que vocês acompanhem aí atentamente o passo a passo, tá bom? Bom, a partir daqui, surgiu aqui uma tela em branco, né? E aqui vocês não precisam se assustar. Qual será o próximo passo? Vocês vão clicar aqui no sinalzinho de mais e vão colocar aqui, participar da turma. Quando aparecer esse participar da turma, nesse ponto, você vai precisar colar um código, e esse código ele é fornecido pelo professor da disciplina na qual você deseja acessar a sala de aula. Eu vou digitar aqui o código da sala de aula, de uma das salas de aula da disciplina da professora Solange. Bom, gente, então se você chegou aqui até esse ponto, agora você vai clicar aqui nesse sinalzinho de mais e colocar participar da turma. Bom, eu criei uma turma fictícia da professora Solange, porque se eu colocasse aqui o código oficial das turmas da professora Solange, eu não vou conseguir entrar, porque eu preciso estar cadastrada lá no Centro de Mídias. Então, como eu não sou aluna da professora Solange, eu criei uma
uma classe, uma sala de aula, uma disciplina que não existe, que não vai ser usado, apenas para fazer esse tutorial, para mostrar para vocês como funciona o acesso. Então, aqui vocês vão colocar o código da turma, fornecido pela professora, e vão clicar aqui em participar. Viu que apareceu ali, bem clarinho, não vai dar para aparecer para vocês, fazendo inscrição. Aí vocês vejam que logo em seguida, você já consegue acessar aqui a sala de aula. Aqui é uma turma do 9º ano, né, dos 9º anos, mas essa sala não é oficial. Vocês vão entrar na sala de aula, que já é oficial da professora, que é uma sala de aula conectada à Secretaria da Educação, da própria escola, professora Clotilde Peluso. Bom, mas aqui vocês já podem ter uma noção de como vocês acessam por via do código. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma, um outro caminho que vocês também podem usar para logar dentro da sala de aula, tá bom? Pois bem, então a primeira forma foi usando o código e agora eu vou ensinar um novo jeito. Vocês vão vir aqui, vão digitar o mesmo e-mail que vocês já tinham digitado anteriormente, que no caso é o e-mail institucional, o e-mail que vocês usam para acessar o centro de mídias. Vão colocar próxima. Novamente vão digitar a senha. Próxima. Vão clicar aqui nesses quadradinhos aqui. E vão clicar aqui nesse quadrinho verde, Google Sala de Aula. Veja que clicando no Google Sala de Aula, a sua turma já vai aparecer aqui automaticamente, tá bom? Bom, gente, agora que você já logou na sua sala de aula, eu vou mostrar para você o que tem por dentro da sala de aula. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma turma, a turma do 9º ano B. Bom, essa é a salinha de aula da turma de História, essa aqui é a salinha oficial, tá bom? Vocês veem aqui que tem aqui o perfil, né, a carinha da professora Solange. E o que tem aqui logo de cara? Vocês vão ter um mural onde a professora já postou um recadinho aqui para vocês. Olá, pessoal, essa será a nossa sala de aula virtual da disciplina de História durante a quarentena do coronavírus. Todas as atividades didáticas, notas e orientações serão realizadas por aqui. Sejam bem-vindos e qualquer dúvida estou à disposição. Vocês vão ver aqui que logo abaixo vocês poderão fazer comentários a respeito desse recado que a professora postou. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela vem aqui embaixo e faz um comentário. É claro, seguindo todas aquelas regras que nós postamos no tutorial 1 e 2 a respeito da netiqueta. O que é netiqueta? A forma correta como as pessoas devem se comportar numa sala de aula de ensino à distância. Bom, gente, agora que vocês já aprenderam como comentar lá no mural da professora, agora eu vou ensinar para vocês como acessar as atividades. Existe duas formas. Primeiro, você pode clicar aqui na lateral, tá bom? Em próximas atividades, né? Visualizar tudo, como você também pode clicar aqui direto em atividades. Aqui, ó, abriu para mim conversar com o seu professor. Aqui é um modo que você tem para conversar com o seu professor no particular, no privado. Então, às vezes, você não quer falar para o professor algo em público. Então, você entra aqui no privado e faz a pergunta para o professor. Mas é importante, gente, vocês precisam entender que o professor, ele não tem só você de aluno, ele tem outros alunos da sua turma e das outras turmas. Então, pensar bem se aquilo que você deseja perguntar no privado, se realmente é tão importante, ou se de repente você não pode colocar lá nos comentários e aí contribuir com os outros alunos. Por quê? Porque às vezes, se é sobre alguma dúvida do trabalho,
Se você postar nos comentários abertos, lá no mural ou na própria atividade, os outros alunos vão ter acesso e às vezes eles estão com a mesma dúvida. E tirando a sua dúvida, o professor já está tirando a dúvida do outro aluno indiretamente. Agora, no privado, o que você vai mandar no privado para o professor? Coisas realmente que não tem nada a ver com a atividade e que você acha que você deveria comunicar isso para o seu professor. Mas refletir bem, será que esse assunto é para a professora Solange ou será que esse assunto não é para coordenação ou para a secretaria, entendeu? Tem que ver qual é o tipo de assunto. Mas assim, ninguém é proibido de mandar mensagens no privado, apenas procurar refletir se essa pergunta realmente é relevante, se ela é importante e se vai ajudar o professor, se vai te ajudar essa informação, tá bom? Então, se você clicar aqui em OK, então quando você entrar na sala de aula, você já clica em OK para habilitar também essa possibilidade. Então, vamos lá, vamos acessar as atividades. Então, eu posso acessar tanto por aqui, do lado do mural, e aqui ele já escreve, acompanhar o seu progresso. Veja uma lista com seus trabalhos e o status atual deles. Dá OK. Tá aqui, ó. Então, aqui já apareceu os roteiros de aulas, né? A professora, ela criou um tópico onde todas as aulas durante esse bimestre, os próximos, vão estar dentro de roteiros de aula. Então, vamos acessar aqui uma aula para você ver como que funciona. Qual que eu vou pegar aqui? A política na Primeira República ou reflexos das práticas imperialistas? Vamos ver. Bom, antes de acessar o plano de trabalho docente do professor, veja que aqui ela já deixou algumas instruções. Então, quais são essas instruções? Baixem o documento em PDF. Antes de começar a fazer o trabalho, leia todas as etapas atentamente. Após a leitura, inicie o trabalho. Depois, fique atento aos prazos de entrega e quadro de rubricas, critérios de avaliação e feedback. Fórum. Use os comentários para interagir sobre as atividades, tirar todas as suas dúvidas sobre o desenvolvimento do roteiro de aula referente ao tema, reflexos de práticas imperialistas e neocolonialistas do século XIX para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ou faça sua contribuição sobre o trabalho. Ou seja, gente, nessa área aqui, os comentários eles têm que se destinar a esse plano de aula, esse roteiro de aula, tá bom? Aqui tem um comentário já que a Solange me ajudou nesse teste, ó, ela colocou: oi, eu entrei na turma do 9º ano. Bom, então aqui eu vou trazer uma dica para vocês de como comentar na atividade. Então, por exemplo, nessa atividade aqui do reflexos das práticas imperialistas e o neocolonialismo, eu fiquei com alguma dúvida dentro desse trabalho. Então, aqui na terceira etapa, no questionário, a professora está falando que, por exemplo, na questão 3, que é para escrever a resposta, no máximo, usando 10 linhas. E eu fiquei com dúvida a respeito disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no mural da atividade, no fórum da atividade, e vou escrever aqui no comentário. Bom dia, professora, né? Ou bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, professora. Fiquei com dúvida em uma das etapas do trabalho. Peraí. Etapas do trabalho. A senhora pode me ajudar? E aí eu envio a questão, tá? Bom, a forma como você colocou aqui, ou como eu coloquei aqui agora, né, como aluna, eu coloquei: bom dia, professora, fiquei com dúvida em uma das etapas do trabalho, a senhora pode me ajudar? Veja que a pergunta, da forma como foi colocada, ela não é objetiva, então a professora não tem como saber qual é a dúvida que você teve. Então, se você assistiu o nosso tutorial sobre como escrever as perguntas e tudo mais no mural, a forma como você deve escrever, você deve se lembrar que você precisa ser um pouco mais objetivo, senão você vai ter que escrever novamente, porque a professora vai vir aqui embaixo e vai escrever
Selma, eu não entendi qual é a sua dúvida, você pode esclarecer? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou excluir agora, eu vou copiar esse texto que eu já havia escrito, né? Eu vou dar um Ctrl C, eu vou excluir essa pergunta. E eu vou colar novamente a mesma pergunta, só que eu vou acrescentar aqui. Fiquei com dúvida se as respostas devem ter no máximo 10 linhas, vírgula, ou se posso escrever apenas em 5 linhas. Certo? Bom, provavelmente a professora vai vir aqui embaixo e vai responder, olha, são no máximo 10 linhas que você pode usar, mas você pode escrever até 3 linhas, 4 linhas, você só não pode passar de 10 linhas. Desde que a sua resposta seja clara e objetiva, não importa se é 1 linha, 2 linhas, 3 linhas ou 4 linhas, né? No máximo, mas tem que ter no máximo 10 linhas, até que você possa trazer um argumento aí coerente, uma resposta coerente a respeito do assunto. Bom, uma outra dica que eu quero trazer para vocês também é a respeito do PDF. O PDF você pode tanto trabalhar com ele aberto aqui, com você logado na internet, como você também pode baixar esse PDF no seu computador ou no seu celular ou aí no seu Google Drive, tá bom? Então, você vai clicar ali nos 3 pontinhos ali em cima, no lado direito, vai abrir uma nova janela. Aí, veja, o trabalho ele vai abrir novamente aqui, e você vai vir aqui nessa setinha. Bom, abriu aqui perguntando se eu quero adicionar um comentário. Não, no momento não quero adicionar um comentário. Eu quero baixar. Aqui, ó, as opções. Eu posso adicionar um comentário, eu posso imprimir esse texto, se eu quiser estudar ele depois à parte, lá numa mesa, quietinha. Eu posso baixar aqui mais ações, vamos ver o que tem. Eu posso organizar esse trabalho dentro de uma pasta. Então, tem várias coisas aqui, ó. Eu posso compartilhar, posso enviar um feedback, tem várias coisas que você pode fazer em relação a esse plano de trabalho docente, a esse planejamento que a professora enviou. Bom, mas na verdade, o que eu quero fazer, eu quero baixar esse trabalho. Bom, uma outra dica que eu quero deixar para vocês aqui a respeito da área aqui de atividades, né, dos roteiros de aula, é que quando você clica aqui no PDF, às vezes você quer estudar com ele aqui logado, aberto, mas às vezes você não quer, você quer simplesmente baixar o documento para estudar depois. Então, o que você vai fazer? Ou você vai imprimir esse documento, tá vendo aqui a impressorinha? Se você tiver impressora ou se você tiver a oportunidade de imprimir em algum lugar, ou você vai clicar aqui nos 3 pontinhos em mais ações, vai abrir uma nova janela e vai baixar aqui o planejamento da professora, vai baixar o PTD. Então, você vai clicar aqui no fazer download, vai esperar um pouquinho. E você veja que o documento, olha, ele já abriu para mim aqui no computador. Se eu for lá nos meus documentos no meu computador, eu já vou localizá-lo lá, ou em download, ou numa pasta específica onde eu costumo baixar os meus documentos. Uma outra coisa que você pode fazer aqui é adicionar, você também pode clicar aqui no Google Drive, né? E através do Google Drive também salvar esse documento. Você também pode abrir com o documento do Google, tá vendo? Como documento do Google.
Aguarda um pouquinho. E olha lá, você viu? Ele abriu desconfigurado. É complicado quando abre assim de forma desconfigurada, porque de repente as informações elas foram desorganizadas, né? Então eu não aconselho. A não ser assim que você queira baixar aqui nesse documento para fazer alguma edição, alguma coisa. Mas se não for esse caso, porque tá vendo, eu abri um documento de Word aqui, tá? No caso seria para você pegar e editar alguma coisa. Agora, se você quiser o documento na íntegra, eu aconselho que você simplesmente baixe aqui nessa setinha e baixe direto no computador, tá bom? Então, assim, são várias as ações que você pode fazer dentro aqui da área de atividades, da área de tarefas. Mas, assim, qualquer dúvida que vocês venham ter nesses procedimentos, basta você vir e escrever no comentário da atividade qual está sendo a sua dificuldade, tá bom? Ficar aqui no documento. Bom, clicando no documento, vocês vão ver que aqui abriu um quadro sinóptico. E o que é esse quadro sinóptico? Nada mais é do que o planejamento do professor. Esse planejamento, ele serve tanto para ela prestar conta para o aluno, como para o coordenador pedagógico, para o diretor da escola. Basta ele acessar esse documento para receber todas as informações sobre o planejamento da professora em relação ao plano de ensino, ao plano aula e ao roteiro de aula, que é a parte do trabalho que interessa principalmente ao aluno. Então, vamos lá. O que a professora colocou aqui nessa parte do plano de trabalho docente? A área de conhecimento a qual ela está conectada por intermédio do BNCC, que é a Lei de Bases e Diretrizes, né, que é a lei que rege a educação no Brasil, na parte tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Ela está conectada, a Solange, à área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Esse plano de ensino é referente à disciplina de História, a qual ela leciona. Qual é o propósito da Solange a longo prazo com seus alunos, né? No bimestre ou no ano letivo? Bom, a ementa é sobre a disciplina, o detalhamento da disciplina, então ela deseja aqui que os alunos são estimulados a conhecer, refletir e relacionar os fenômenos políticos, sociais, econômicos e culturais mais importantes que marcaram o desenvolvimento das civilizações e das sociedades por meio de pesquisa do tempo histórico e biografias e pelo estudo de fatos e acontecimentos registrados e encontrados em documentos antigos, nas grandes obras, né, que são os clássicos, apostilas, livros, textos, artigos e livros didáticos em diversos períodos históricos, ou seja, ela está dizendo aqui que todo o conteúdo da disciplina dela vocês vão poder encontrar tanto em documentos antigos, nos clássicos, nas apostilas que vocês recebem na escola, em livros textos que ela pode mandar de forma solta, independente, né, em relação ao livro didático, ou até nos livros didáticos, que é o livro que vocês recebem aí na escola. Bom, o objetivo geral, que também é um objetivo a longo prazo da disciplina, a professora, ela pretende, né, que vocês compreendam acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Ou seja, quem conhece a história não comete o crime de repeti-la, né? No caso, quando a história não deu certo, você analisa e procura construir uma história melhor. Ou você procura preservar aquilo que é bom e dar uma melhorada naquilo que não é tão bom, né? A partir do conhecimento da história que o ser humano é capaz de fazer isso. Bom, dentro do plano de trabalho docente, a professora já incluiu também o plano de aula. Antes, que eu quero falar para vocês é o seguinte, antes pode ser que vocês não tivessem acesso a todas essas informações de forma tão objetiva e transparente. Por quê? Porque vocês estavam ali no dia a dia interagindo com a professora, né? Então não tinha muito essa necessidade. Hoje, na educação à distância, para você compreender o que você está estudando, o objetivo da disciplina, o objetivo do professor, né, os objetivos educacionais, que eu já falei sobre esse assunto lá no tutorial
no primeiro tutorial, deem uma acessada lá para verificar sobre o que eu estou falando. Então, agora, no ambiente virtual, essa comunicação, para ela ficar mais objetiva, direta, transparente, né, para que você compreenda o que está acontecendo, é preciso que o professor ele faça alguns esquemas, que ele coloque isso num formulário, que ele coloque isso num quadro sinóptico, né, esse planejamento, para que o aluno possa entender o que está acontecendo de fato. E o que o professor, como o professor está desenvolvendo, né, o planejamento dele, o plano de ensino, porque não é porque agora vocês vão para o ambiente virtual que o professor que vai cair a qualidade do ensino, né? Muito pelo contrário, o professor ele vai se organizar de modo para que essa educação ela continue sendo uma educação de qualidade, porque esse é um direito assegurado a vocês por meio da nossa Constituição Federal e também está relacionado com a própria vontade do professor. Então, a professora Solange, como todo mundo sabe, ela é uma professora que ela procura sempre trazer o melhor para os seus alunos, né? Conteúdos de altíssimo nível, com boa qualidade e tudo mais. Bom, então aqui a gente entra no plano de aula. E esse plano de aula, ele se refere aos reflexos das práticas imperialistas e ao neocolonialismo do século XIX para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A professora, obviamente, que é a professora Solange Conte, a turma, nono ano, bimestre, segundo. Unidade temática. O que é unidade temática? A unidade temática está relacionada ao conteúdo central, ao conteúdo estruturante dessa aula, desse planejamento. E aqui se refere à industrialização e conflitos mundiais. O prazo de entrega que ela colocou para o dia 11/5. O objeto do conhecimento. O que é objeto do conhecimento? Está relacionado aos conteúdos básicos. É o conteúdo que tem dentro do conteúdo principal, tá? Ele é sobre a indústria no Brasil, no desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Bom, quais são as atividades didáticas, ou melhor, os instrumentos metodológicos que a professora Solange vai trabalhar com vocês na ação didática, na ação docente, né? Lembra, a didática é a arte de transmitir o conhecimento. De que modo a professora Solange vai fazer isso? Por intermédio da pesquisa, ou seja, vocês vão pesquisar em links e nos livros e vão ler alguns textos, por meio de questionário que vocês vão treinar, vão exercitar o conhecimento e assim vão memorizar o conteúdo, e pela dissertação, que é onde tudo aquilo que você aprendeu na pesquisa e no questionário, você agora vai colocar ali, por meio da sua argumentação, o que você entendeu a respeito desse assunto. Bom, seguindo em frente, a professora também coloca no plano de aula quais vão ser os recursos didáticos que vocês vão usar. Então, vocês vão trabalhar com videoaulas, né, que tem no centro de mídias, o livro didático e a apostila, os materiais didáticos que vocês vão usar, ela coloca aqui. Ela também coloca o uso do computador, do smartphone, documento em Word, YouTube, né, e etc. Aqui ela também coloca quais são as habilidades que ela vai trabalhar de acordo com o BNCC, que aqui é, no caso, identificar os principais conceitos que influenciaram na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ela vai descrever também os objetivos específicos, que é descrever o desenvolvimento da indústria brasileira mediante o início da Primeira Guerra, tá? E aqui os critérios de avaliação e pontuação. E aqui, ó, ela dividiu essas etapas do conhecimento por primeira etapa, quais são as características do trabalho, né, que o aluno deve se atentar, né, para poder entregar o trabalho corretamente. Depois ela colocou a segunda etapa relacionada à pesquisa e à leitura, a terceira etapa sobre o questionário, a dissertação, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha lá na outra aula, a política na Primeira República. Então basta você voltar, acessar a aula, as recomendações são idênticas, são as mesmas. Baixe o documento em PDF. Antes de começar a fazer o trabalho, leia todas as etapas atentamente. Após a leitura, inicie o trabalho. Então, vamos lá, clicar nesse trabalho. Bom, a mesma coisa, tem um plano de trabalho docente. Essa parte, ementa e objetivo geral nunca vão mudar. O que vai mudar aqui é o plano de aula. Esse plano de aula, ele se refere à política na Primeira República. Também é um trabalho que foi direcionado às turmas do nono ano, né? A unidade temática, de acordo com a BNCC, é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. O prazo de entrega desse trabalho é 2 de junho.
O objetivo do conhecimento é a Primeira República e suas características, contestações e dinâmica da vida cultural no Brasil de 1900 a 1930. Depois ela coloca aqui as habilidades da BNCC, né? Lembra que eu falei? É tudo integrado ao BNCC. Então, o que ela pretende nessa disciplina? Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. Objeto específico que ela quer trabalhar com os alunos. Compreender, correlacionar, construir e integrar todos os conhecimentos sobre o conteúdo, mídia e comportamento. Aqui ela coloca as observações de como o aluno será avaliado. O aluno será avaliado formativamente por meio de rubricas, critérios de avaliação e feedback no ambiente virtual, né? A nota vai ser das rubricas de 2 a 10. O roteiro de aula do aluno deve conter as etapas, os objetivos específicos, os critérios de avaliação, a que eles devem fazer em cada uma das etapas e o que eles devem fazer em cada uma das etapas. Então, aqui está a tabela de rubricas, né? Então, ela vai avaliar nesse roteiro de aula, ela vai avaliar vocês sobre a compreensão do tema, sobre as mídias e interação no ambiente virtual, as etapas da atividade didática, norma culta e prazo de entrega. Uma coisa legal que eu quero mostrar aqui para vocês, por isso que eu abri esse roteiro, esse planejamento, é o seguinte. Pode ver que aqui a professora separou o roteiro de aula em etapas também. Então, primeira etapa, trata-se da pesquisa, leitura e identificação de palavras desconhecidas. A segunda etapa, trata de questionário e reflexão. A terceira etapa, a construção do conhecimento, que é um quadro de resumo, né, um mapa conceitual que a professora pediu para vocês construírem. E na quarta etapa, é o vídeo interativo, né, que vocês também vão criar para poder completar essa atividade, né? É um trabalho que vocês vão usar muito as mídias, né? Integrar as mídias, ou seja, as novas tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, aqui na primeira etapa, a professora coloca aqui no item 1. Assista aos vídeos abaixo indicados. Guerra de Canudos, resumo desenhado. Se você clicar aqui, ó, veja, você não precisa sair do PDF. Você clicando aqui, você já tem acesso ao vídeo. O conselheiro era um cara meio doido que Olha que legal. Sertão da Bahia pregando a palavra de Deus e o fim dos impostos. Ele e seu povoado, que ficou conhecido como Canudos. Então, esse é o primeiro vídeo. Aí ela fala aqui, no item B, Proclamação da República, professor Eduardo Bueno. Então, ela coloca também aqui uma aula interativa do professor Eduardo Bueno. Olha que legal. Agora não vai cair no Enem, por uma série de motivos. Aliás, foi um golpe militar. Sai. Então é um vídeo, olha gente, com bastante figura, com bastante interação, né? Um conteúdo de bastante qualidade, né? O professor Eduardo Bueno é um professor muito famoso aí, dá aula no History Channel, para quem não conhece, né? Então assim, tudo muito prático e acessível para vocês, já aqui no próprio roteiro de aula, dentro desse PDF, tá bom? Então, tudo que é colocado aqui dentro desse roteiro, vocês podem ver que ele já é interativo. Se você clicar aqui nessa outra parte da lição, leia os textos dos links abaixo. República Oligárquica 1889-1930. Se você clicar aqui no link, olha só, ele já vai abrir, ele já vai expandir. E aí você vai ler o texto, tá vendo? Ó. Se você não quiser ler o texto na hora, o que você faz? Você salva aí nos seus favoritos, no Google, você salva nos favoritos e depois você acessa para ler. Se você também não quiser ler quando você estiver logado, você copia esse texto, passa ele para o Word, né, ou para algum outro documento, ou você salva esse link em algum outro lugar e mais tarde você acessa e lê também, tá bom? Então, assim, gente, vocês viram que é tudo assim de forma muito prática e muito rápida que vocês conseguem acessar todas as etapas dos trabalhos de vocês. Bom, então aqui, então a gente já entrou aqui em ver trabalhos, né? Aí vocês também vão poder verificar o que já foi devolvido com nota. Se a professora deu nota, você vai clicar aqui em devolvido e aqui nessa área vai aparecer o trabalho com a nota da professora.
Aqui vai estar o pendente. Pendente são os trabalhos que ela ainda não corrigiu. Aí, se você vê que o prazo está passando, ela ainda não corrigiu, você pergunta para ela lá pelo privado quando que ela vai devolver o trabalho, tá? E aqui são os atribuídos, né? Aquilo que ela colocou e que ainda está em aberto aqui para ser feito, ainda está dentro do prazo. Aqui sempre vai ter, ó, a data de entrega, nesse caso. Então, aqui nesse link, nessa parte, vai ter aqui a data de entrega, 11 de maio, né, para o projeto Quarentena, 11 de maio para reflexos de práticas imperialistas e 2 de junho, a política na Primeira República. É claro que agora vocês estão fazendo essa migração, então depois vocês confirmem com os professores aí, com a professora, se vai permanecer esse prazo ou não, né? Por enquanto eu acredito que sim, mas vocês conversem aí com a professora. Bom, fora isso, o que mais que dá para fazer aqui no ambiente virtual de vocês? Vamos dar um voltar aqui, turma, pessoas, olha que legal. Aqui em pessoas, você vai encontrar o nome do seu professor e logo aqui abaixo, a lista com todo o nome dos seus colegas. Nesse aqui não tem, por quê? Porque como eu falei para vocês, essa classe aqui eu abri apenas como exemplo, mas aqui do lado vai ter todos os e-mails dos colegas de vocês, com quem vocês vão poder interagir normalmente, tá bom? Tudo, claro, seguindo aquelas dicas e normas da netiqueta, tá bom? Aqui tem configurações, tá? Então, aqui tem o seu e-mail e aqui você pode habilitar, né, as notificações, tá? O que mais? A agenda, tá vendo? Nessa agenda aqui, vai aparecer os trabalhos que vocês têm para fazer. Ó, tá vendo? No dia 11, ó, tem um trabalhinho aqui. E esse aviso aqui, vocês vão receber por e-mail quando o prazo tá acabando o prazo, para que vocês também possam entregar as atividades. Então, se eu clicar aqui, ó, tá vendo aqui em cima, no hoje, eu posso ver se tem lição para hoje. Se não tiver, eu clico direto nas datas mesmo, tá vendo, ó? Olha que legal. E aí, pelas datas, eu consigo ver. Ó, no dia 11 tem atividade e no dia... Eu lembro que tem uma no dia 2. Ó, no dia 2 também tem. Se você clicar em cima, ó lá, abriu direto a tela, tá vendo? Se você já entregou essa lição e já tá com nota, o que você faz? Você marca ela como concluída, tá bom? Eu vou marcar aqui para ver o que acontece. Marcar como concluída, você não anexou o trabalho de apolítica, portanto, seu professor verá apenas a atividade que foi concluída. Ou seja, olha só o perigo. Se você marcar como concluída e você não enviou o trabalho, ó, o Google está te avisando, o Google Class está te avisando. Então, é melhor você não marcar como concluída. Você só marca, então, como concluída se você já enviou o trabalho. Porque se você marcar antes, o professor vai entender que você não entregou e vai te dar... Você não vai receber nota, obviamente. Eu vou marcar aqui, marcar como concluída. Ok? Tá vendo só? Mas eu posso voltar atrás, ó, cancelar o envio. Tá vendo? Pronto. Bom, aqui são comentários particulares que eu já mostrei. Aqui adicionar ou criar. É por aqui que vocês vão entregar o trabalho de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Eu vou entregar um documento qualquer, só para ver o que acontece. Eu vou entrar aqui nos meus arquivos e eu vou vir aqui e eu vou fingir que eu tô entregando um trabalho para a professora. Vou pegar isso aqui, BNCC, oitavo ano. Fazer o upload. Tá? Faz de conta que isso aqui é todo aquele trabalho que ela solicitou. Ó, olha que apareceu agora, entregar. Quando você estiver pronto para enviar todos os arquivos associados à tarefa, lembre-se de entregá-la. Às vezes não é só um arquivo, não é verdade? Que você vai entregar nessa tarefa, às vezes são vários arquivos. Às vezes você separou as etapas
uma etapa em cada documento. Então, você vai anexar todos aqui, tá bom? Você pode adicionar também, às vezes, o professor, ele te pediu algum desenho. Então, você vem aqui. Então, você fotografou esse desenho, esse trabalho, ou algum vídeo que você criou também, né? Nas atividades onde tem vídeo. Então, você vai lá em imagens. Vou pegar uma imagem qualquer aqui, do Herbar. Vou fazer o upload. Pronto, a imagem já tá lá, tá? A foto que eu tirei do meu trabalho, porque às vezes eu não consegui fazer no Word, eu fiz no caderno, eu fotografei esse trabalho, digitalizei e tô mandando por aqui. Agora eu posso entregar. Olha que legal. 2 anexos serão enviados para essa tarefa aqui, para essa aula, tá? Para essa atividade, para a professora. E tá relacionado, ó, 2 anexos serão enviados para a política na Primeira República. Então, veja que ele tem que ser referente ao próprio trabalho. E não é um arquivo, qualquer arquivo que você vai mandar para essa atividade. Tem que estar relacionado. Entregar. Pronto. A partir do momento que eu entreguei, esse trabalho agora vai aparecer lá para a professora no ambiente virtual dela. Eu vou ver até aqui se eu consigo acessar essa atividade que eu acabei de enviar. Ó, eu tô aqui, né, como aluna nessa plataforma. E aí, quando a professora clica aqui no meu nome, olha só, já apareceu aqui os trabalhos que estão atribuídos, mas eu não devolvi. E já apareceu aqui minha foto, ó, o trabalho, a política na República Velha, tá vendo? Os 2 documentos que eu acabei de anexar, já tá devolvida. A professora vai clicar aqui, vai olhar os detalhes, ela vai ler os documentos que você mandou, e aí, em seguida, ela vai atribuir nota, tá vendo aqui, ó, ela consegue atribuir a nota, tá bom? Então, ela vai verificar se você cumpriu aqueles critérios de rubricas, né, que ela solicitou dentro do trabalho. Se você seguiu tudo direitinho, você pode ganhar até 100 pontos. Esse 100 aqui é a mesma coisa que você tivesse recebido 10. Ou então, de repente, você ganhou 8 no seu trabalho. Ela vai colocar aqui 8, vai colocar devolver, vai salvar. Agora, eu vou voltar lá para minha plataforma para ver o que aconteceu. Eu vou atualizar aqui. Tá bom? O navegador. E eu vou verificar se a professora já devolveu o meu trabalho. Vamos ver como isso funciona? Vamos acessar aqui tudo novamente, né? Para ver se dá certo. Atividades. Ah, olha aqui que legal, ó. Ele já não tá mais azulzinho escuro, ele tá cinza. Eu vou clicar nele para ver o que aconteceu. Ah, que legal. Vou colocar aqui ver atividade. Ó lá, minha nota. A professora me deu 8, então a nota ela já está aparecendo aqui no meu trabalho, tá bom? Então, eu vou voltar ali, vou voltar no mural. Viram que legal, gente? Muito bacana, né? Então, é isso. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, que vocês... E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, se enviem as perguntas no próprio canal do YouTube da professora Solange, para que ela possa responder as dúvidas de vocês. Coloquem as dúvidas também no grupo do WhatsApp que ela criou para esse período de transição. E se vocês desejarem também, posteriormente, vocês vão poder, assim que ela fizer a migração de vocês aqui para a sala de aula, vocês vão poder conferir essas informações dentro do Google Classroom,
né? Esses vídeos de tutoriais, eles vão ficar anexados dentro das salas de aula e também vocês vão poder entrar nas atividades, fazer comentários ou no próprio mural e fazer comentários a respeito de cada um desses tutoriais, tá bom? E eu peço a vocês também que sejam solidários e que ajudem aí os alunos que ainda não conseguiram ainda entrar no centro de mídias, que vocês ajudem aí os seus colegas que ainda não conseguiram, da turma, né, da Solange, que ainda não conseguiram entrar no WhatsApp, ajudem os alunos que ainda não conseguiram ter acesso a essas informações, né, transmitam essas informações para eles, para que vocês possam logo mais estar todos integrados e voltarem aí à vida normal de estudos, tá bom? Essa iniciativa do governo do estado, juntamente com a empresa Google, né, de tecnologia, é uma iniciativa maravilhosa, onde vocês vão poder aprender como vocês aprendiam na sala de aula, porém agora exige um pouquinho mais de disciplina, tanto do aluno como do professor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E para mais informações, aguardem os próximos. Aqui quem falou com vocês foi a Selma Palenzuela, do Projeto ECI, que é um programa de educação clássica de treinamento de professores. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima!